Vocês estão vendo o que está acontecendo na Rússia. Eu acho que o Brasil é um sério candidato para ser o próximo da lista. Como eles vão alcançar o Brasil? Qual vai ser o problema? O Brasil vai entrar em algum conflito? Não. A Amazônia. Isso é uma matéria interessante a nível internacional, né, sobre a nossa floresta. Quero comentar com vocês. E o Judiciário Brasileiro, nas próximas semanas, a nossa Corte Suprema vai estar discutindo aí pelo menos, né, algumas 7 projetos, 7 pautas aí que vocês vão ver o tamanho da confusão. E aí o The Washington Post, talvez um dos jornais mais conhecidos ao redor de todo o mundo, escreveu um artigo sobre a Amazônia, como a Amazônia, né, é crucial nessa luta contra, né, o aquecimento global, etc. A gente vai ler bastante dessa matéria. E o perfil lá, Amazônia Azul, fala o seguinte, ó, eu não tenho nem o que comentar de uma matéria dessa. Para eles, todos os estados da região amazônica ficariam isolados com milhões de pessoas com dificuldade de assistência hospitalar, sem mobilidade, com fretes caros, etc. É desumano, cruel em todos os sentidos. Peraí. A gente não vai para a matéria ainda, né? Mas tá falando assim, pô, eles acham que o pessoal da Amazônia, né, eles podem ficar, né, com várias dificuldades, várias imposições, várias sanções, né, em nome do que? De proteger o mundo. É meio isso que ele tá falando. A gente vai penalizar as pessoas em nome do planeta. O que é que realmente está acontecendo? E aqui agora a gente começa a puxar o fio. Uma matéria super trabalhada, aquele site que tem vários recursos que você vai descendo assim, sabe? Aí vai entrando assim uns vídeos com os textos no meio, o vídeo vai mesclando. Nossa, negócio tecnológico demais. Aquela matéria super bem produzida, né? Aí, olha já o primeiro grande título. Uma matéria que tem umas 4 seções. Aí a primeira seção, morte na floresta. Uma rodovia está acelerando a destruição do recurso global vital. Nesse trecho, as matanças já começaram. Você primeiro já viu. Recurso global vital. Já está falando a nível mundial. É a nossa amazônica, viu? Não é do mundo, não. Havia uma estrada de terra não sinalizada que se ramificava da rodovia, atravessou a selva e sumiu de vista. Mas ela está toda traduzida que ela está em inglês. Lucas Ferrante, o cientista ambiental que lidera essa jornada, queria descer a estrada e ver quem estava escondido atrás das árvores. Aí o cara disse, ó, isso é desmatamento ilegal. O motorista que mora na rodovia... O cara mora na rodovia, né? Pensei que morava ao redor da rodovia, não, ele mora na rua, no meio da rua. Brincadeira. Diz que seria muito perigoso prosseguir. Essas estradas secundárias toscas são muitas vezes obra de grupos criminosos armados. Os grupos que dominam este trecho da floresta desencadearam uma onda de fogo e destruição que estava transformando grande parte do sul do estado do Amazonas em pastagens fumegantes. A forma como eles resolvem os problemas é com violência. As pessoas desaparecem, seus corpos nunca são encontrados. Acho que só tem um parágrafo antes que eu não coloquei. São os 4 primeiros parágrafos da matéria. Eu já estou aterrorizado, né? Nosso motorista tem meus problemas, que seguir por essa estrada traria. E eles estão escrevendo várias coisas. Aqui tem a parte central da matéria. O que é que eles estão reclamando? Essa matéria toda se baseia na explicação de como uma rodovia impacta na floresta. Uma rodovia. Uma rodovia. Gente, olha só. Uma rodovia, quando você pega assim, de um lado a outro, tem o quê? 15 metros? 20 metros? Vamos botar 30 metros? Uma rodovia. Eles estão falando que a rodovia que tem assim, né? Vou botar assim, 50 metros de largura. Mas é longínqua, né? É grande. Está destruindo a Amazônia. Uma rodovia. Essa rodovia é a BR-319. Ela começa aqui, em Manaus. Que você vê, ó, tem um rio. Você tem que cruzar o rio, né? Você vê que está bem isolado. E conecta com Porto Velho. Somamos 800 quilômetros. Está aqui, 800 quilômetros. Legal. Começa ao longo das margens do Rio Amazonas e percorre mais de 800 quilômetros, cortando o núcleo amplamente preservado da Amazônia brasileira, para conectar as cidades de Manaus e Porto Velho. Olha o uso das palavras, né? O núcleo amplamente preservado. Não, tá... Gente, é um trecho de 50 metros de largura. Tudo bem, vamos lá, né?
Os cientistas argumentam que a única coisa que protege esta reserva... Tá entendendo? Essa região toda aqui é uma reserva. Um dos últimos bastiões de floresta contígua da região. Olha, uma região que tem uma rodovia, 50 metros. É um dos últimos bastiões de floresta da região. Tu consegue acreditar nisso? Tu sabe o tamanho do estado do Amazonas. Uma região de 50 metros, assim, né? É o último bastião. E aí você vê, ó, é a profunda deterioração da própria estrada. O fato da estrada estar ruim é o motivo de tudo tá preservado. Sua decadência por anos deixou grande parte dela intransitável, repelindo grileiros criminosos e ajudando a preservar uma área que os cientistas dizem ser vital para a sobrevivência de toda a floresta. Uma rodovia de menos de 50 metros, mas que corre lado a lado. Essa rodovia está ruim. Você isolar o estado é a única forma de salvar a Amazônia. Se você construir rodovia, a floresta toda vai virar um deserto. Mas essa barreira protetora agora está sendo pavimentada. Lá vai o Tarcísio. Lá vai o Tarcísio. Os trechos da rodovia foram melhorados nos últimos anos, facilitando as viagens e desencadeando uma onda de desmatamento. Muitos, na floresta tropical, querem que o governo conclua o trabalho. A população toda, né? O presidente Bolsonaro, olha a opinião do jornalista, que trabalhou para facilitar e minar as regulamentações ambientais para promover o desenvolvimento. É um bandido. Bolsonaro estava promovendo desenvolvimento. Diz que a pavimentação da rodovia atenderia um desejo do povo amazônico. Seu vice-presidente, o Mourão, disse que comeria sua própria boina militar se as autoridades atuais não fizessem. Para muitos em Manaus, e o jornal reconhece isso, muitas pessoas em Manaus, uma cidade de 2,2 milhões de habitantes, isolada do principal sistema rodoviário do Brasil. Manaus está isolada. A estrada simboliza algo próximo da liberdade. Mas liberdade é ruim. Uma tábua de salvação que conecta ao resto do país e abre o caminho para o desenvolvimento. É isso que eles não querem. BR-319 é um direito nosso, diz o slogan estampado nas redes sociais e nas placas das rodovias. Em uma região de vastos recursos e pobreza generalizada, muitos dizem que chegou a hora de usar o que está disponível para aproveitar a vida melhor, há muito negada pelo isolamento e pela geografia, para resistir às leis federais e aos ambientalistas que parecem se importar muito mais pelas árvores do que pelas pessoas. Aqui são as palavras dos moradores lá da região de Manaus. O resultado do choque político emocional, dizem os cientistas, tem implicações não apenas para o resto da floresta, mas para o mundo. Uma rodovia deste tamanho, 50 metros, se muito, vai destruir o planeta. O planeta! Uma rodovia! A Amazônia é um baluarte crucial contra o aquecimento global, ajudando a retardar a marcha inexorável das mudanças climáticas. Essa rodovia vai destruir o clima no mundo. Mas os pesquisadores alertaram que terminar a rodovia, as estradas estaduais subsequentes abririam seu núcleo à destruição. Agora já viu um cientista da UFMG, não é do Amazonas, é de Minas Gerais, descobriram em 2020 que pavimentar a rodovia quadruplicaria o desmatamento aqui nas próximas 3 décadas. Isso seria o fim da floresta. O fim da floresta. O fim da floresta. Tá bom. Acredita-se que a Amazônia já esteja à beira do precipício, vai virar um deserto. Se muito mais for perdido, alertam cientistas, a floresta pode sofrer mudanças ecológicas desestabilizadoras que convertem imensas faixas em savana aberta degradada. Virou uma savana. O que historicamente tem sido um semidouro de carbono pode de repente se tornar uma bomba de carbono, derrubando os esforços do mundo para evitar um aquecimento catastrófico. O mundo todo está trabalhando para se salvar. E a estrada que liga Manaus a Porto Velho vai destruir o mundo. Uma estrada. Por quê? Porque vai conectar Manaus, vai permitir um desenvolvimento da região, vai tirar as pessoas da pobreza. Aí fala o seguinte, ó. No final da década de 60, vários anos depois das 2 décadas de regime militar, um pequeno grupo de generais começou a traçar linhas no mapa. Eles estavam planejando a maior excursão militar da história brasileira, a conquista da Amazônia. Inclusive, pensa o seguinte, gente,
Vai que alguém resolva invadir a Amazônia. Vamos invadir a Amazônia. Beleza, invadiram, né? A gente não quer que invada. Aí a gente tem que se defender, né? Tá. Onde é que tá o material do Brasil? Tá espalhado ao redor de todo o Brasil. O Brasil é gigante. E o pessoal faz brincadeira que a gente não tem equipamento de ponta. Aí a gente já não tem equipamento de ponta. Aí a gente vai ter que mandar pra lá. Sem estrada. Sem estrada. O pessoal com porta-aviões, né? Os navios que parecem quase não sei nem descrever. Sabe, uma nave dos Vingadores da Marvel. E o Brasil não consegue levar nenhum, sei lá, o tanque comprado na década de 60, né? Soltando fumaça, porque não tem estrada. Olha que interessante, hein? Já pensou nisso? Já pensou nisso? Não, mas é pelo bem do mundo. Tá certo. Aí olha, mais uma vez, o uso da linguagem, isso daqui é proposital. Falaram que os militares brasileiros, na época, né, traçaram uma blitzkrieg de projetos de rodovia para domar e integrar a floresta tropical ao país maior. Blitzkrieg, sabe o que é isso aqui? Era basicamente assim uma estratégia de vir com tudo, né? Uma invasão assim em massa de tanques utilizada pelo aquele alemão que tem um bigodinho só aqui no meio, durante lá na Europa, né, dos anos 40. Já só faltou chamar os militares brasileiros de NZ. A rodovia transamazônica corta o ventre da Amazônia. Outra estrada cortou o maciço do estado do Pará. Uma terceira rodovia laçou a Venezuela à Amazônia brasileira. A Autoridade de Transporte e Meio Ambiente aprovaram em 2007 a restauração de trecho da rodovia, mas não de seu grande meio. Em seguida, eles autorizaram a manutenção rudimentar do meio de rodovia em ruínas, mas não a pavimentação. Políticos locais prometeram, antes das eleições de 2018, terminar tudo. Os ambientalistas responderam que não fazia sentido econômico. Estudos mostraram que era mais barato transportar mercadorias ao longo das rotas fluviais. Não, esquece esse negócio aí. Vamos botar tudo rota fluvial, a gente transporta, não esquece rodovia. Vamos cortar o trecho terrestre. Então, no ano passado, uma nova variante, né, de pandemia esmagou a cidade, esgotando seus suprimentos de oxigênio. Os torcedores da estrada fervilhavam. Se a estrada fosse transitável, o oxigênio teria chegado a tempo. Se lembra da crise do Amazonas, que inclusive serviu, né, de base para abrir a CPI da pandemia, a CPI do Lula? Olha só, se tivesse estrada, as pessoas não tinham morrido. Em vez disso, dezenas morreram sufocados. Por quê? Porque não tinha como chegar, não tinha logística. Não tinha logística. Ah, mas a direita não quer obras. A direita quer liberdade. Né? Você não tá vivo? Você tem que estar vivo, né? Primeiro. Em uma sessão de setembro em Manaus, um cientista americano, não é brasileiro, esse aqui não é importado, leu uma longa declaração preparada. Olha, preparou tudo. A BR-319 é economicamente inviável, diz o americano, que contribuiu para o trabalho do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007 por pesquisas climáticas. Deve estar na ONU, né, esse cara aí, com certeza, é tão inteligente que ele é. Aí a população global ficou puta da vida, que estava lá na audiência, e pergunta o seguinte, por que alguém dos Estados Unidos viria aqui para isso? Exigiu Sérgio Kruk, diretor do Movimento Conservador do Amazonas, apontando para o americano. Como poderia ser? O público aplaudiu e aplaudiu. Kruk gritou no microfone, esta casa é nossa, a Amazônia é nossa. Se quisermos derrubar todas as árvores, vamos derrubar. Ferrante, pesquisador afiliado do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, sentou-se na primeira fila dessa audiência, cada vez mais inquieto. Ele é brasileiro, mas acredita que a floresta é do mundo. Já temos o nosso lobista. Aterrorizado com as implicações de pavimentar a rodovia, ele fez uma parceria com um americano para mostrar como mesmo sua simples manutenção já havia prejudicado a floresta tropical. E também ameaçado comunidades indígenas. A manutenção da rodovia, que nem pavimentada tá, não pode. Mas sentado na plateia, o doutorando viu que os estudos não tinham sido suficientes. Poucos estavam convencidos de sua opinião. O povo passando fome, pessoas perdendo vida por falta de oxigênio. Ai, não. Olha esse cenário todo. Olha o caos. Olha a importância da Amazônia para o mundo. Passou aí, né, o hype. A Rússia tá sem graça. Qual a chance da Amazônia entrar no holofote? Porque pô, é o mundo que está em jogo, né? É o mundo que está em jogo. Ferrante garantiu sua máscara aí de 95, menos para protegê-lo da pandemia do que para esconder sua identidade. Estamos indo contra o mundo inteiro aqui.
Aí esse cara, né, o brasileiro, acusou o governo em artigos de opinião de destruir intencionalmente a Amazônia, né? Bolsonaro tocou a fogo de propósito. Não havia sinais de humanidade aqui. A temperatura estava mais baixa. Ele está falando aqui, ele está descrevendo um trecho, né? Que ele vai contando assim como é o percurso ao longo da estrada. Aí um determinado trecho, né? Que deve ser só terra. A floresta era densa e escura. À medida que nos aprofundávamos em seu alcance, a estrada se tornou um pântano de lama espessa. Imagina o caminhoneiro que tem que levar comida para o povo do Amazonas. O pessoal sofrendo, pagando caro. O veículo avançou com dificuldade. Passou por um caminhão abandonado, uma van abandonada, uma onça pintada contornando a estrada. Finalmente, chegamos a uma pequena vila. Um pequeno vilarejo. Ficou ali o final cortado. Olha esse relato. Nilda Castro dos Santos, 74 anos, era jovem quando veio para cá, seguindo o pai de uma cidade sem saída no Amazonas. A estrada era então nova e bonita. Ela via isso como uma promessa. Haveria trabalho, oportunidades, uma vida melhor para seus filhos. As pessoas construíram uma comunidade com pequenos restaurantes, lojas, atendendo moradores e visitantes. Mas então, sua tábua de salvação, a rodovia começou a atrofiar. Ninguém veio consertar. O fluxo de viajantes parou, os vizinhos se afastaram. E quando isso aconteceu, a cidade parecia tão morta quanto a própria estrada, silenciosa e murcha pelo sol. Se você não tem infraestrutura, as coisas não avançam, você não consegue desenvolver nenhuma região. Todos os dias agora, a Nilda Castro, ela senta e espera que o governo se lembre deste lugar, que a estrada seja pavimentada.